estavam ganhando espaço no mercado, até que uma estratégia digital reposicionou essa empresa nos 300% de 5% do faturamento total vindo diretamente das estratégias digitais. A primeira etapa do nosso trabalho foi criar uma estratégia de marketing sólida, começando com conteúdo orgânico no LinkedIn, onde identificamos grandes oportunidades para aumentar a visibilidade. Melhoramos o site, otimizando para a conversão e criando uma jornada do cliente mais eficiente. Desenvolvemos campanhas de mídia paga super direcionadas, focadas no público certo e com anúncios impactantes. Implementamos o CRM para a área comercial, permitindo que os leads fossem nutridos com conteúdo relevante paralelo ao atendimento humanizado do time e seguissem pelo funil de vendas de forma inteligente e automatizada. Treinamos a equipe comercial para otimizar o processo de vendas, alinhando a abordagem com esse funil de marketing. E criamos estratégias de comunicação contínuas para que os clientes não apenas comprassem, mas voltassem a comprar, gerando um ciclo de vendas recorrente. O impacto? Hoje, 10% dos leads que chegam das campanhas digitais são convertidos em vendas e 50% dos clientes que já compraram voltam a fazer negócios com a Alfa Engenharia. E claro, o ROI de 300% fala por si só. Agora sim. Me ouvem aí do outro lado, gente? Boa noite para todos, boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. 8 horas da noite, estamos aqui em São Paulo, ao vivaço para este webinar. Quero pedir aqui, antes de mais nada, coloquem na tela as participantes maravilhosas que estão comigo nessa noite. Eu gostaria só de reforçar nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre CRM. Vamos falar sobre poder oculto, né? E aí, quando a gente fala de oculto, parece que a gente vai revelar o segredo, e acho que vamos mesmo, né? Porque é uma ferramenta muito completa e tem muitas funcionalidades que muitas vezes a gente não usa e podem resolver a nossa vida. Então, o nosso objetivo hoje aqui é ser bastante prático realmente com todo mundo que está nos assistindo. Pessoal, muito prazer. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cristiane Pinzan, sou a host aqui desse evento. Quero convidar aqui para o palco a Fernanda Pinzan e também a Rafaela. Sejam muito bem-vindas, meninas. Se apresentem aí para o pessoal conhecer vocês. Bom, gente, então, boa noite. Meu nome é Rafaela. Eu sou gerente de novos projetos na RD Station. Já estou aqui na RD tem 4 anos, então já atendi aí alguns milhares de projetos de empresas de todos os segmentos, tanto na frente de marketing como na frente de vendas, que é o assunto que a gente vai falar bastante hoje. E vai ser um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Bom, para mim também é um prazer, estou sempre aqui nos bastidores da MAS, né, no dia a dia da operação, e a Cris, quando fez esse convite, né, estruturou esse webinar, foi muito gratificante poder trabalhar um pouco, né, expor além do que a gente fala aqui no dia a dia para os nossos clientes, também transmitir para outras pessoas que tenham interesse. Junto com a Cris e com a Rafa, tenho certeza que esse webinar vai ser muito legal. Olha, a Tiana tá por aí, o Diógenes, o Paulo Garcia, de Salvador, Bahia. Alô, Bahia, gosto demais de Salvador. Ô, Paulo, não sei se eu já te conheço, viu? Mas, ó, vou gostar muito de ver a sua interação aqui com a gente ao longo desse webinar, pessoal. E é importante reforçar que tem o chat exatamente para isso, né? Podem mandar comentários, palminhas e até mesmo perguntas, porque a gente vai ter momentos para a gente poder responder todas essas perguntas, tá? Nosso objetivo hoje é ficar aqui em torno de 40, 45 minutos no máximo, sabemos, né, que todos têm bastante compromisso, mas o nosso objetivo é falar sobre como que o CRM, quando usado de uma forma estratégica, pode ajudar os gestores, empresários, né, a tomar decisões que são baseadas em dados e não só naquele achismo, né, naquele feeling. Esses dados, eles ajudam as empresas a escalarem esses resultados. E claro que ajuda o time comercial e marketing a ter um desempenho muito melhor. Então, quando a gente fala de CRM, assim, e eu imagino que uma pessoa que parou a sua vida para estar aqui com a gente hoje ao vivo à noite, tem algumas dores específicas que gostaria de sanar. Quais seriam essas dores principais, né, que os executivos e donos de empresas podem ter e que o CRM conseguiria ajudar a resolver?
Rafa, consegue dar uma luz aí para a gente nessa primeira questão? Com certeza, vamos lá. Gente, como eu falei para vocês, eu trabalho na RD Station já tem aí quase 4 anos. Para quem não conhece também, né, a RD é a maior plataforma de marketing e vendas da América Latina. Então, meu contato, né, com empresas aí é bastante frequente. E a gente acaba ouvindo muito sobre os desafios, né, das empresas em vendas, no controle de receita, no aumento, no incremento dessa receita dentro dos negócios. E quando a gente para investigar mais a fundo, e aí eu quero que vocês compartilhem nos comentários se identificam com alguma dessas dores, a gente percebe que muitas empresas, por maior que sejam ou por menor que sejam, por vezes não tem uma estrutura comercial, não tem um processo comercial. O time de vendas não trabalha com uma ferramenta, com um processo mesmo estruturado que permita com que a gente tenha mais controle e previsibilidade de receita. Eu sempre falo que no fim, né, todos os movimentos que a gente faz, tanto em marketing quanto usando e contratando tecnologias, tem esse intuito final, né? Esse é o fim, é a gente buscar mais receita. Então é bastante comum a gente se deparar com esse tipo de dor que as empresas têm, né? Falta de estrutura, falta de organização de processos, a falta de ferramenta, a falta de tecnologia para acompanhar esses dados, falta de controle, né? E aí eu aproveito para fazer aqui, linkado com a dor, algumas provocações, né? Hoje aí na sua empresa, seja qual for o segmento, seja para quem você vende, qual é a previsibilidade que você tem, né, da receita que vai entrar esse mês, quanto o teu vendedor está negociando, o que a gente pode esperar de receita dentro do mês, para o próximo mês. E geralmente a gente se depara aí com donos de negócios, com redes comerciais e até com os próprios vendedores sem ter muita clareza do que se tem para trabalhar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente conversar sobre o poder aí oculto do CRM. Muito bom. Será que tem algum ponto, gente, que a Rafa não falou e que para você que está aí nos assistindo seja o motivo de você estar aqui? Se for, já coloca aqui no chat para a gente, porque acho que tua dúvida pode ser de muitos, e a gente aproveita esses minutos que a gente tem ao vivo para a gente trazer um conteúdo super enriquecedor, tá? Hoje, o que a gente fala, né? A gente vê que, assim, todo negócio precisa ter metas, mas também precisa ter objetivos. Então, vamos começar primeiro separando, né? Qual que é a diferença de objetivos e metas, né? E como que isso, como que um gestor hoje, Rafa, principalmente você que faz isso todos os dias da sua vida, né? Quais são os principais critérios que levam hoje uma empresa a tomar uma decisão assertiva sobre contratar uma ferramenta? Até porque quando a gente contrata uma ferramenta, a gente contrata um investimento novo, né? Então, como olhar para isso de uma forma estratégica? Excelente ponto, Cris. E aí, até trazendo um pouquinho sobre objetivo e meta, isso é uma coisa que eu falo muito com os meus clientes, com os meus parceiros, com os projetos que a gente atua, que é ter essa visão clara de objetivo e meta, né? E aí aqui eu vou isolar um pouco, porque dentro de uma empresa a gente pode ter vários objetivos e metas, dependendo do setor, dependendo da área ou do time, mas isolando aqui na parte comercial, né? O nosso objetivo, ele sempre vai ser algo um pouco mais amplo, né? Não necessariamente ele vai ser quantitativo. Então, um objetivo pode ser dobrar o faturamento, o objetivo pode ser dobrar o número de clientes recorrentes da carteira da tua empresa, caso você venda algum produto ou serviço recorrente. Um objetivo pode ser estruturar os processos do teu time comercial, diminuir o ciclo de venda, aumentar o LTV dos clientes, enfim, tem vários objetivos que a gente pode pensar aqui para uma área comercial. Mas quando a gente fala em metas, é importante que tenhamos números, né? Então, a meta ela precisa ser quantitativa. Eu preciso de alguma maneira poder metrificar esse resultado e comprovar por A mais B se ele foi atingido ou não, né? Então, o objetivo e a meta eles estão obviamente diretamente ligados, né? O objetivo aí ele vai ser uma etapa anterior à nossa meta, então a gente define um objetivo e depois estipula uma meta para metrificar o nosso objetivo. Então a gente até trouxe aqui, né, um vídeo sobre um case aí que a Mas construiu
E essas métricas, esses indicadores, eles são metas de negócio, né? Aumentar o ROI, aumentar o ticket médio, o faturamento. Então, esse é um ponto bastante importante. Por que, pessoal, que a gente trouxe isso, né? Objetivo e meta, e na sequência a Cris me perguntou como tomar uma decisão de contratar, por exemplo, uma ferramenta, ou de fazer qualquer movimento, né, dentro do negócio. Quando a gente tem clareza do objetivo e da meta, a gente consegue ter um plano de ação para chegar lá. A gente sabe como e qual caminho a gente precisa construir para que, seja ao final do trimestre, do semestre, do ano, a gente tenha esse objetivo e essa meta cumpridos efetivamente, né? E não só ter uma ferramenta, mas ter as pessoas certas dentro desse projeto. Eu sempre falo que qualquer projeto ele precisa de 3 pilares: processos, pessoas e tecnologia. Já ouvi a Cris falando isso também algumas vezes. E é Verdade, um tripé. Uma premissa verdadeira aqui, né, gente? Então, independente do objetivo e da meta, a gente vai precisar desses 3 pilares. E aí, quando a gente fala em pessoas, por exemplo, as pessoas que estão dentro do negócio, uma agência, por exemplo, como o caso da Mas aqui, para trazer orientação, know-how, ajudar na estruturação disso. E a tecnologia, por exemplo, pode ser a RD, obviamente eu vou puxar aqui para o meu lado, porque gosto muito da ferramenta e de como ela opera. E aí, dessa forma, com esses 3 pilares, a gente consegue construir o nosso caminho de sucesso em direção à nossa meta. O que justifica o investimento em tecnologia, em parceiros, o que quer que seja? É a gente saber que isso é um investimento e não um custo. E aí eu sempre trago também essa associação de um investimento, né? Seja uma renda fixa, uma renda variável, a gente vai aplicar ali um dinheiro, sabendo, ou pelo menos na expectativa ali, de que aquilo nos traga algum retorno sobre o nosso investimento. E a lógica aqui para a gente, ela é exatamente a mesma, né? Então, você vai fazer um investimento em processos, em pessoas, em tecnologia. A gente tem uma meta a ser alcançada, e essa meta, obviamente, ela vai considerar também os investimentos que você está fazendo para chegar até ela, para que a gente consiga entregar esse ROI, como é o caso ali do case, né? Que a gente entregou um ROI absurdo. Então, eu acho que esse é o processo da tomada de decisão, né? A gente definiu um objetivo e meta juntos, e até aqui o parceiro ele pode auxiliar. Então, a Mas eu sei que faz esse trabalho com excelência, né? De ajudar empresas a entenderem quais são os objetivos e metas prioritários, tomar as decisões mais acertadas na hora de contratar tecnologia, para que, por fim, a gente possa ter esse caminho de sucesso em direção ao alcance desse objetivo ou dessa meta. Cris, acho que contemplei aqui, né? Então, eu até queria complementar, né, Rafa, isso que você falou. Quando eu olho, assim, na prática, os clientes que chegam e que estão com a operação do dia a dia, muitas vezes, tem empresas grandes que chegam sem a estrutura do CRM, né, e tem empresas pequenas que também passam por essa mesma dor. Eu acho que a questão da venda, ela é indiferente do tamanho da empresa. E muitas vezes o microempreendedor ou aquela empresa que foi crescendo, às vezes tem aquele boom de vendas, muitas vezes não tem tempo de ajustar os processos e procurar as melhores tecnologias para aquele movimento. E aí acaba deixando bastante oportunidade na mesa. Quando a gente fala, por exemplo, em saúde, né, que é um dos pilares assim, da Mas, da nossa área de atuação, a gente vê muito essa questão de quando a gente não pensa nessa estrutura de venda e de revenda para o mesmo paciente ou para aquele mesmo cliente, a gente está sempre deixando um dinheiro na mesa. Então, olhar para ter uma ferramenta ou ter alguma forma de gerenciar quem foi o seu cliente e quantas vezes ele tem voltado a comprar, você economiza, o dinheiro que você economiza de ter que conquistar o tempo todo um novo cliente, já paga qualquer investimento de ferramenta. Então, traz um benefício muito grande, até mais do que as pessoas que gerenciam isso pode imaginar quando a gente vai para a análise dos indicadores. E sem contar que isso também é um ponto para time, né? Porque, assim,
A gente sempre vai olhar, todas as empresas possuem uma cultura, cada empresa tem a sua, e essas pessoas que fazem parte aí do seu ecossistema hoje, elas já possuem alguns hábitos, elas estão acostumadas com uma certa rotina, com certos processos, né? E hábitos nós sabemos que não são, assim, ajustáveis do dia para a noite. O que que a gente vê dentro do CRM é que, para que você consiga ter um processo super bem sucedido, entendendo os seus objetivos e metas, trazendo, para o seu time comercial uma visibilidade do que eles ganham com isso, todo mundo se engaja para fazer essa implementação funcionar muito bem. Depois de um período curto de tempo, isso começa a fazer parte do dia a dia, da rotina, e a gente já não imagina mais como que a gente vivia sem. É muito curioso isso que a Fer comentou sobre pequenas e grandes empresas, porque assim, aqui na MAS a gente lida com aproximadamente 200 contas por ano. Então, é uma amostragem relevante para a gente dizer e afirmar aqui nesse webinar, assim, que não são só empresas pequenas que possuem essa dificuldade. Empresas de médio porte, de grande porte, e às vezes as de grande porte sofrem até mais, porque daí o volume de informações é muito maior, e entram outras questões muito sérias, como compliance, LGPD. Então, você ter uma boa ferramenta que te acompanhe nesses movimentos de gestão é, sim, fundamental. A gente fala, né, por exemplo, quase todos os negócios hoje existe recompra. Mesmo quando você tem uma empresa que você vende ali basicamente venda única, mas aquele cliente em determinado momento ele pode voltar a comprar de você. Mas se a gente não consegue ter um lugar, um banco de armazenamento de informações, como que a gente pode fazer um bom trabalho de pós-venda aí a longo prazo, né? Talvez a gente consiga fazer a curto prazo, dentro de um Excel, dentro sei lá, um bloco de notas, ou dentro de algum outro sistema que também tem ali uma pequena interface de CRM, mas a longo prazo isso não se mantém. Então, quando a gente fala de ferramenta, a gente fala que ferramenta boa é aquela que atende à necessidade, né? Hoje o que a gente olha muito é para o seu negócio. O que o seu negócio faz? Quem é seu cliente? Qual é seu público? Né? Como que sua equipe comercial atua? Qual é o processo que sua equipe comercial está acostumada a fazer? Às vezes, quando a gente faz esse mapeamento, a gente começa até já a identificar pontos de melhoria dentro desse fluxo e sugestões de implantação e melhoria. Mas o fato é que a ferramenta ela precisa se ajustar ao que o seu business pede, né? Então eu queria fazer um exercício prático aqui, gente, que eu sou muito prático, tá? Eu tô vendo que tá chegando perguntas no chat e eu quero que vocês mandem mesmo, tá bom? A gente vai abrir um pouquinho a tela aqui, vou pedir para você, Fê, por favor, vamos mostrar um pouquinho o que os gestores, o que a equipe comercial consegue hoje ter dentro do CRM, né, de uma forma visual. A gente consegue fazer isso? Claro que consegue, Cris. Estou colocando aqui na tela. Vocês já estão conseguindo ver? Sim. Maravilha. Bom, então vamos lá, né? Eu acho que a gente falou muito, assim, até agora sobre a questão da ferramenta, e que poder é esse que fica oculto aqui dentro, né? Que a gente tanto fala no tema do webinar. A gente discutiu muito para construir esse conteúdo. E colocar uma tela em branco agora chega a ser até curioso, né? Onde que está isso, essa questão oculta? Acho que oculto, o principal ponto que oculta, que fica dentro do CRM, são os dados, né? Que é o bem mais rico que uma empresa pode ter. A base de dados, o histórico de toda a sua história de relacionamento com o cliente, todo o seu histórico de investimento em tráfego pago, todo o seu esforço, seja pessoas que passam da empresa ou ficam na empresa, tudo está aqui dentro. Então, esse é a grande riqueza do CRM, porque com base nisso, a gente consegue ajustar e está sempre vendendo para essa pessoa e atingindo as metas, que é o ponto principal aí que a gente começou o webinar falando. Mas eu vou fazer uma passagem muito rápida aqui por dentro, porque eu acho que o objetivo hoje não é explicar como é que monta processo no CRM, né? A gente fica à disposição para quem tiver interesse em entender como é que monta um processo dentro do CRM, como é que, no caso aqui, mostrando a RD Station, isso pode ser personalizado, né, para cada negócio.
Mas, enfim, cada coluna dessa é uma etapa do seu processo e ele é muito ajustável e moldável, né? As automações, a forma como a gente coloca uma agência ou uma pessoa que entende da ferramenta, de qualquer ferramenta que você escolha, ela consegue ajustar e moldar esse processo. Acho que os pontos principais que todo gestor, né, quando está olhando para um CRM, quer analisar, é a parte de relatórios. Então, eu vou aqui para a parte dos nossos relatórios. Esse aqui é um fluxo que a gente criou aqui para o webinar, para demonstração. Então, é muito fácil gerir volume de oportunidades que estão em andamento, pipeline. Então, por exemplo, aqui é contato feito, seria pessoas que estão entrando em contato, quanto é que a gente tem de pipeline. Olha, marquei uma consulta, essa pessoa veio na consulta, né, trazendo para a área da saúde, e essa pessoa também comprou o procedimento, ou ela agendou a consulta e realmente compareceu. Então, ele é ajustável para a clínica, é ajustável para vários negócios. E aí, com base nessa estrutura de dados, o que a gente mais deseja visualizar? Os relatórios, né? Acho que é o ponto mais importante. Dentro do RD, a gente tem vários. Vamos começar, então, com a previsibilidade de venda, que eu acho que é o ponto mais importante que todo mundo tem um interesse em olhar. Então, vou continuar aqui, os dados estão mais zerados, né? Mas, por exemplo, aqui é a quantidade de negociações que estão criadas, mas quanta venda está acontecendo? Quantas oportunidades estão sendo geradas esse mês? Quantos de pipeline eu tenho na mesa? Então, aqui são vários tipos de relatório que a gente pode trabalhar, inclusive o pipeline. É claro que aqui no meu caso, nesse nosso funil de demonstração, ele não trouxe todas as informações, mas aqui ele separa por produto. A gente tem até um outro funil, né? Mas, por exemplo, tem vários funis que a gente pode trabalhar, e aqui ele vai demonstrando para você de qual produto que ele tem pipeline, e ele traz uma previsibilidade de venda. Quando que vai fechar? Com quem está para fechar essa oportunidade? Então, isso é muito legal. E depois que a gente desdobra essa questão de quão previsível tá, quando eu vou fechar, a gente ainda consegue saber, sim, poxa, eu tenho uma equipe de venda. Como que essa equipe está atingindo a meta, né? Como que eu distribuí a meta do comercial, pegando aqui esse exemplo que está fictício, como que eu distribuí a meta global da equipe comercial nos pequenas pessoas que estão dentro do time? E quem está atingindo a meta? Hoje é dia 10 de abril, já passou um trimestre, você bateu a meta do seu primeiro trimestre? E agora que é dia 10, como é que está essa meta? Então, é assim, aqui facilmente, que hoje a Cris, aqui da Casa da Massa, gerencia o time comercial e a gente construiu isso. Então, rapidamente, é muito fácil entender como é que o pessoal está batendo a meta. Isso é meta individual, você pode criar meta por equipe e também pode criar meta por empresa. E aí, Cris, o que você acha quando você bate o olho nesse relatório nas suas análises do dia a dia? Eu não consigo ficar sem isso mais, gente, confesso, assim. E também, porque o que acontece? Naquele gráfico ali onde está 0%, ele vai dando o quanto que você está em relação ao desempenho do mês. Eu não sei se ele faz um cálculo por semana, eu acho que é mais ou menos isso. Ele pega uma lógica, né? Você tem aqui no seu mês o objetivo de vender 100 mil reais. Então, você precisa vender 25 por semana. Ele vai monitorando o seu desempenho semanal através desse gráfico. E para a gente que é o gestor, a gente consegue ir vendo o quanto que isso está sendo compatível com cada pessoa que está ali no time. Depois que eu olho aqui, eu volto lá para o Kanban, aquela tela inicial que a Fernanda mostrou, volta ali, Fer, por gentileza, só para ficar visível. Cada empresa consegue estruturar o seu Kanban da forma que achar necessário, né? No caso aqui da MAS, a última coluna, onde está escrito aqui procedimentos, né? A última coluna são as propostas enviadas. Então, eu vou ali, filtro pelo nome de cada pessoa da equipe que tem, vejo quais propostas estão enviadas, vejo quais reuniões ele tem essa semana, vejo quais agendas ele está fazendo a marcação, e depois eu vou no individual dessa pessoa e faço alguns questionamentos para ver como que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, para que a gente possa gerenciar aquela oportunidade que está em aberto. Isso é uma forma de nenhum cliente ser mal atendido também. Por quê? Porque a gente muitas vezes tem a preocupação ali de bater a meta, mas a gente precisa ter uma preocupação maior ainda, que é como que esse cliente está sendo atendido pela nossa equipe, como que esse cliente está vivendo uma experiência com a nossa marca. E aí eu consigo, através desses cards que a gente vai criando aqui dentro, acompanhar caso a caso. E nada passa batido, nada.
Por quê? Porque a gente também integra o CRM com as fontes de entrada de lead. Então, por exemplo, se você tem uma campanha de ads rodando, quando gera um lead lá dentro, ele já cai aqui automaticamente. Se você tem uma outra automação em outra plataforma, por exemplo, como o LinkedIn, a mesma coisa. A gente consegue integrar e quando aquele lead interage ou preenche algum dado na sua campanha X, Y ou Z, ele já cai automaticamente para o CRM. Tem várias formas de fazer isso, tá? Até para eventos, a gente consegue trabalhar com alguns gatilhos para a gente conseguir construir essa estruturação. Então, a fonte de entrada do lead estando automática, você já tem uma segurança um pouco maior de que você está atendendo bem todo mundo que entra. Você acompanhando o seu time comercial pelas atividades que eles possuem ali de uma forma, tem como você cadastrar tarefas, metas da semana, etc. Você consegue ir acompanhando isso, você gerencia de perto o que eles estão fazendo. Então, é muito difícil passar ali algum lead, algum cliente que esteja com um atendimento ruim, sem que você, gestor ou responsável aí pela sua empresa, não esteja vendo. Exatamente. E aqui é quando uma empresa subdivide a área comercial em equipes, além de tudo isso que a Cris falou, o RD, a ferramenta ainda consegue te ajudar na gestão individual de cada colaborador. Mas eu fiquei muito curiosa para fazer uma pergunta para a Rafa. Rafa, você, como uma pessoa que está dentro do RD Station há 4 anos, fala com tantos clientes todos os dias, qual é o grande diferencial? Qual é o principal relatório que resolve a principal dor, né? Qual é a dor que está do outro lado que esse relatório resolve? Qual é o mais utilizado pelos clientes que você já atende? Boa, Fê. Bom, acho que aqui tem 2 pontos, né, que a gente precisa pensar, e aí eu sou vendedora, né, e também atendo donos de negócios, atendo gerentes comerciais, atendo outros vendedores, então eu tenho as 2 visões, né, de quem está sentada na cadeira comercial e também consigo ter clareza desses desafios de gestores. Eu vou até pedir licença, Fê, para compartilhar o meu CRM aqui com vocês, para falar um pouquinho também dessa minha visão e puxar de novo, né, gente, a nossa pauta inicial aqui, que é tudo isso que a gente está mostrando está diretamente relacionado com os objetivos e metas que a gente tem aí para o negócio, né? Então, o CRM ele é uma ferramenta, um meio para o fim que a gente quer chegar. E aí, se vocês observarem o meu CRM aqui, vocês vão ver que ele está populado, né? Então, de fato, é uma conta que está populada, que a Fê estava mostrando, não tinha os dados. Então, acho que vai ficar um pouquinho mais visual. Percebam que todas as oportunidades, elas têm próximos passos, né? Elas têm tarefas a serem executadas, né? Então, veja, quando a gente tem um objetivo, uma meta, a gente precisa ter um plano de ação. A mesma coisa vale para um processo comercial, né? Então, dentro das minhas negociações, dentro das minhas oportunidades, eu consigo acompanhar, né? Qual é o valor dessa negociação, se é um valor recorrente ou pontual. Eu consigo ter aqui as tarefas que eu já executei com esse meu contato. Então, se eu fiz uma ligação, se eu enviei um WhatsApp, se eu quero eventualmente cadastrar uma nova tarefa com esse meu lead. Enfim, independente de qual seja o processo que a gente vai construir para o seu negócio, o CRM vai nos dar controle desse processo e previsibilidade da geração de receita desse processo. Então, essa dinâmica para o vendedor é fundamental. Não tem como a gente ganhar escala em vendas, ter controle do nosso pipeline, se a gente não tem esse tipo de informação. Então, eu saber a previsão de fechamento de um novo contrato, ou a data em que eu estou agendando uma consulta no consultório, não tem como a gente trabalhar sem ter essas informações. Então, o CRM ele nos dá essa possibilidade, né? De previsionar quando a receita vai entrar, de previsionar qual que é o valor dessa negociação, se é recorrente ou pontual. Então, todas essas informações nos trazem um controle de processo. Então, falando um pouquinho da cadeira de vendas, o CRM é o meu maior aliado, né? Dentro dessa ferramenta que eu consigo garantir que eu vou bater a minha meta, que eu vou atingir os meus objetivos, porque assim eu estou no controle da minha negociação. Tudo que eu preciso está aqui para que eu consiga fazer o melhor processo e converter o máximo de leads que eu puder. E aí, de novo, né? Dentro do CRM, como a Fê falou, a gente vai ter vários relatórios.
para o vendedor, e eu já vou falar um pouquinho da visão do gestor, mas para o vendedor, a gente poder acompanhar esse funil de performance em vendas é fundamental. Então, eu preciso saber, como vendedora, quantas negociações eu vendi. Qual que é o total de negociações que eu trabalhei dentro de um determinado período? Qual que foi o valor total vendido? E como que está a minha taxa de conversão como vendedora? Então, eu trabalhei 9 negociações e fechei 4. Excelente taxa de conversão. Qual que era a minha meta de receita? Preciso saber se eu estou dentro, se eu estou fora, se esse valor subiu ou baixou. Então, para o vendedor, ter esse controle é fundamental, e para a gestão também, né? Quais são os meus vendedores que têm mais performance, ou as minhas secretárias que conseguem agendar mais consultas dos leads que a agência entrega para a gente? São dados que a gente precisa ter, que a gente precisa acompanhar. E a mesma coisa os motivos de perda, né? Dentro de um CRM, gente, toda negociação ela tem um desfecho, seja um ganho ou uma perda, né? O ganho é sempre o que a gente está buscando, é efetivar a venda, e a perda é quando, por alguma razão, a gente não conseguiu avançar aquela negociação. E a gente precisa olhar também para os motivos de perda. Por que a gente está perdendo esses negócios? E o CRM também traz essa visibilidade. Então, quanto em receita eu perdi? Quanto eu deixei de vender? O CRM vai trazer essa informação. Qual que foi o principal motivo de perda? Aqui, nesse caso, demora no follow-up. Mas a gente pode cadastrar todos os motivos de perda que a gente quiser. Então, se você tem uma clínica, né? Fechou com a clínica concorrente, não tinha o procedimento procurado, enfim, a gente vai construir isso. E aí, como as meninas falaram, né? A ferramenta é personalizável. A gente vai adaptar, né, a ferramenta ao seu negócio, e não o seu negócio à ferramenta. Então, isso é uma vantagem muito grande de trabalhar com o CRM. E aí, o poder oculto é esse dado que a gente não tem, né? Eu vejo empresas pequenas, médias, grandes, muito grandes, trabalhando no escuro, sem saber por que a gente perde receita, por que a gente ganha, aonde a gente ganha, aonde a gente perde. Então, eu acho que essa visão aqui também, ela acaba sendo muito importante para a nossa rotina comercial e para acompanhamento, né? Sim. Perfeito. Uma coisa que eu ia te complementar, Rafa, é que, por vezes, né, implantando o CRM, assim, implantando ferramentas, estudando o processo comercial junto com o cliente, quando a gente tem o dado, ele tinha, a grande maioria das vezes, é muito comum a gente ver o faturamento do cliente aumentar. Por quê? Porque você começa a observar em qual etapa do processo a sua venda tem parado. Qual é a etapa do processo que você está tendo o maior número de objeção? Qual é o produto que está tendo o maior número de objeção? Esse lead ele está vindo de onde? Então, com base nisso, a gente consegue trabalhar tanto as fontes de captação do lead, quanto o processo comercial também, com a pessoa, com o vendedor, com o consultor que está ali do outro lado. Será que ele está fazendo a maior abordagem? Hoje, no nosso mundo de WhatsApp, né, que está tudo muito veloz, será que aquela equipe de vendas respondeu rápido o lead? Será que ele mandou aquele texto template gigante e o lead do outro lado não leu e por isso a gente tem perdido as oportunidades de venda? Será que a gente está gerando relacionamento? Então, é muito legal, porque observando esse processo, diversas vezes a gente se adapta, vai melhorando esse processo comercial, vai ajustando a forma de se comunicar com o lead do outro lado, e o resultado, no fim, é um aumento de vendas e mais relacionamento e recorrência desse cliente. Então, assim, é muito prazeroso ver essa jornada de evolução, de processo, de ferramenta e de controle comercial quando a gente pega um cliente aqui dentro da massa. Incrível, né? E eu tô lembrando do case, já eu falo mais sobre ele. Antes, eu só queria responder essa pergunta da Tatiana. Ela mandou aqui pra gente: que tipo de rotina de acompanhamento vocês recomendariam para empresas que ainda estão começando com metas? Que eu vou falar então. Primeira rotina, eu faria um processo de CRM muito simples, poucas etapas, claro que dentro do que exige o negócio. Explicaria exatamente como funciona o processo e faria uma gestão diária de tarefas e de vendas, oportunidades geradas, oportunidades vendidas, percentual de conversão.
Se o percentual de conversão estiver baixo, eu iria atacar em qual é a etapa do funil, né? Qual é a etapa do processo comercial que a gente está tendo o maior número de objeção para trabalhar exatamente naquele ponto. E se fosse para aumentar a receita, eu analisaria qual a fonte e campanha que tem trazido o maior número de vendas de fechamento para eu potencializar aquela fonte. Excelentes pontos, Fê. Eu traria, Tatiana, com relação à rotina de acompanhamento, concordo com a Fê, né? Se possível, diariamente, né? Ainda mais se vocês estão começando, né? De precisar ter um contato muito próximo com as análises para ir entendendo de fato quais são os melhores caminhos. Mas pensando nessa rotina, eu vou muito junto com a Fê de focar no básico muito bem feito, né? Essa é uma coisa que eu sempre trago, independente de tamanho de negócio, seja pequeno ou muito grande. Se a gente não tem processo nenhum, não acompanha hoje métrica nenhuma, a gente precisa começar pelo básico, mas muito bem feito. Então, ter controle das negociações de alguma maneira, né? Essa é uma rotina de acompanhamento. Se eu tenho um CRM, se as minhas negociações estão lá dentro, eu tenho como acompanhar, logo eu posso ter essa rotina de acompanhamento, né? Previsões para o mês, né? O que a gente chama aqui no comercial de forecast, né? O que a gente tem de receita para entrar esse mês, tá? É um controle que a gente precisa ter. E o CRM nos entrega isso. Então, o meu vendedor, a minha secretária, seja lá quem for, precisa preencher a previsão de fechamento daquela negociação e o valor, né? Com essas informações em mãos, a gente já consegue ter uma rotina de acompanhamento diário, semanal e suportar o nosso time também, né? Para que eles consigam, de fato, entregar o que a gente está esperando que entreguem. Um ponto que eu acho legal de trazer aqui, Fê e Cris, para o pessoal, é que o CRM ele já nos traz esses relatórios prontos, né? Então, claro que a gente precisa ter essa construção do processo dentro do CRM, e para isso é sempre bom contar com um parceiro capacitado, mas para você, gestor, vendedor, dono do negócio, não importa, acompanhar os relatórios é muito simples, né? Enxergar os números é muito simples, e isso nos ajuda a ter essa rotina, né? Então, acessa o relatório, analisa os dados, e aí a gente está sempre aqui para isso também, né, como parte aí do projeto, né, ajudar a interpretar esses dados, fazer um comparativo com o segmento, né, então, eu sou da área da saúde, quais são as métricas esperadas para essa área, né, tudo isso são coisas que a gente discute aí dentro de um diagnóstico mais aprofundado, mais detalhado do seu negócio, do seu segmento e do seu nicho. Mas para concluir, pessoal, reforço, né? A gente defende muito esse poder do CRM e que para a maioria ainda é oculto, porque as pessoas não têm essa visão hoje e o CRM consegue nos entregar. E quando a gente tem visão, a gente consegue ter um caminho claro que nos leve até a nossa meta. E toda empresa quer crescer, né? Não importa o tamanho, todos os milhares de clientes que eu atendi ao longo dos anos na RD, independente da empresa, já atendi a BMW, já atendi a Yamaha, já atendi empresas aqui da minha cidade, todos eles trazem a mesma coisa no final, que é vender mais, é escalar o negócio. E para isso a gente precisa ter controle, né, do nosso processo, das nossas vendas. Então o CRM com certeza vai contribuir muito com isso. Perfeito. Falando em vender mais, olha esse caso aqui, gente. 300% de ROI, né? Para quem não conhece essa sigla, ROI, é retorno de investimento. 25% do faturamento total da empresa vindo do digital. Ou seja, estratégias digitais, site, campanhas, redes sociais, leads entrando, 25% do faturamento total, né? Conversão de 10% de todos os leads que chegam, é uma conversão boa também. 50% de recompra, ou seja, aquele cliente que a gente fez uma campanha, 10% das pessoas compram, mas desse 10%, 50% volta a comprar novamente dessa mesma empresa. Essa história que eu estou contando é de uma empresa que tem 25 anos e está apenas há 9 meses fazendo marketing digital. É uma empresa que não fazia marketing digital. Vendia apenas com os representantes, vendedores, os meios que a gente sempre vendeu, né? Que as empresas estão, assim, até habituadas. Mas essa frente de digital, essa vitrine, essa nova forma de atrair clientes, eles ainda não faziam.
Imagina, uma empresa de 25 anos, 9 meses de marketing digital, um investimento super moderado, não tem nada de investimentos estrondosos aqui, mas com uma estratégia de marketing inteligente e com ferramenta, porque daí, nesse caso, a gente consegue monitorar e a gente consegue otimizar muito a campanha do próprio cliente. A gente consegue, pelo CRM, saber quais campanhas de marketing estão dando certo ou não, para a gente poder potencializar ou desligar. Então, o CRM realmente é muito importante dentro do processo de todas as empresas. Esse case é nosso, a gente construiu isso, é uma empresa daqui de São Paulo, e a gente construiu todo esse processo de marketing. Tenho reunião com eles, inclusive amanhã cedo, porque estão fazendo aí mais investimentos para esse ano, ficaram animados, viram que 2024 foi assim, e agora, para 2025, as coisas estão aumentando, explorando. Temos mais uma pergunta do Paulo, ele está perguntando quantos no máximo e quais são os indicadores administrativos mais recomendados para os gestores? Quantos e quais são? Vou começar respondendo aqui, Paulo. Eu acho que quantos depende, é amplo, né? A quantidade, eu diria que ele é muito amplo, porque varia do negócio, varia do tamanho da operação também. Mas quais que eu iria, assim, a princípio, todos os dias, diariamente? Primeiro, taxa de conversão. Taxa de conversão para ver como é que está indo, essa questão de taxa de conversão, ajudar o time comercial a tirar as objeções da venda, para no final do mês todo mundo bater da meta, que é o meu segundo indicador, e entender como é que está essa questão do acompanhamento de meta. E o terceiro indicador que eu iria é a questão de performance do time, né? Vou colocar mais um, que é a questão de fonte de campanha, fonte venda e fonte perdido, para conseguir entender qual é a origem que a gente está perdendo os leads e quais são os motivos, e qual é a origem que a gente está recebendo os leads e fazendo a venda para a gente potencializar. Boa, Fê. Eu acho que eu complementaria aqui, Paulo, também concordo, tá? Quantos? Depende, é muito relativo, né? Eu não gosto dessa resposta, mas às vezes ela é necessária, porque para alguns negócios, Rafa, hoje a gente não acompanha nada. Então, 3, 4 indicadores principais já é muita coisa para você, né? Agora, tem empresas que têm 10, 15 KPIs aí, né? Indicadores de sucesso que acompanham. Mas eu acho que, contribuindo com o que a Fê trouxe, eu concordo com os que ela falou, eu acho que também a gente entender, por exemplo, volume de tarefas, né, do seu time comercial. Porque vamos lá, né, gente? Não adianta a gente investir em mídia paga, gerar lead, se a gente não trabalha essa base, né? É um recurso desperdiçado. Então, o meu time comercial, seja ele composto de uma pessoa, de 2, de 10, precisa estar colocando intenção para converter esses leads em novos negócios para você. Então, a gente ter essa visão, e o CRM nos traz isso, né? De quantas tarefas o seu vendedor está executando por dia, se ele está cumprindo essa cadência de tarefas, seja tarefas que envolvam ligação, envio de WhatsApp, envio de e-mail, aí é que vai depender do seu processo, mas é importante a gente mensurar isso também, porque não adianta a gente rechear o CRM de leads qualificados, de oportunidades de novos negócios, se a gente não está colocando esforço aí em cima dessas oportunidades. E, consequentemente, isso vai nos gerar os dados que a gente precisa, que a Fê trouxe, né? De negócios fechados, negócios perdidos, a taxa de conversão aí do nosso time comercial. Para concluir, eu colocaria assim, pelo menos na minha gestão, eu gosto muito de olhar, Paulo, a minha meta. Então, eu olho sempre de trás para frente. Qual é a meta que eu tenho? E eu, já por estar fazendo isso há bastante tempo, eu tenho a minha média, ano a ano, de taxa de conversão por fonte. Então, eu sei que quando o cliente, por exemplo, vende uma indicação, a minha taxa de conversão é mais alta. Quando ele vende uma campanha digital, que talvez ele ainda não conheça a gente, a taxa de conversão é um pouco mais baixa. Então, eu olho a meta de vendas, olho o pipeline, ou seja, quantos cards, quantas negociações eu tenho em aberto, o valor dessas negociações e as fontes que elas vieram, para eu ir calculando a minha previsibilidade do atingimento dessas metas. Tem um recurso no CRM que é bem legal, que ele não é um indicador, mas para a gente na gestão do dia a dia é muito interessante, que são as estrelinhas. As estrelinhas, elas
elas são como se fosse um mapa de calor, vai do 1 ao 5, e o seu time pode colocar em que momento aquele lead está. Então, aqui na MAS, eu identifico que o lead que está em 4 e 5 são sempre leads que estão caminhando para fechamento, e os que estão abaixo disso são leads que ainda estão muito frios, ou ele vai demorar muito mais para converter, ou ele não vai converter. Então, eu gosto muito de fazer esse funil de vendas, literalmente dentro do meu próprio CRM. Meta do mês, pipeline em aberto, pipeline por fonte e previsibilidade de fechamento baseado no meu histórico. Então, com isso, sim, eu bato a meta todos os meses. Aqui, a meta dada, a meta cumprida. E eu acho que esse tem sido o meu segredo. Mas o CRM do RD Station é o que nós usamos aqui também. Então, eu recomendo bastante. Bom, pessoal, considerações finais. Vamos partir aqui para o nosso fechamento. Fê, palavrinha final. Rafa, palavrinha final para deixar aí a galera com aquele aprendizado consolidado sobre o CRM. Show, vamos lá. Gente, se eu puder deixar aqui uma mensagem final, definam objetivos e metas para o negócio, para a área comercial. Tenham isso muito claro, tem que ser o nosso mantra diário, objetivo e meta, objetivo e meta. Definam um processo, né, ainda que simples, ainda que enxuto, e definam quais métricas vocês vão acompanhar. E aí, claro, né, volto na questão do processos, pessoas e tecnologia, né? E para isso a gente está aqui como pessoas, a MAS, eu representando a RD, e também na parte de tecnologia, o nosso CRM. Então, temos todos os recursos que vocês precisam para que 2025 seja um ano de atingimento de meta. Então, estou super à disposição, em nome da RD, em nome da MAS, quem quiser aprofundar esse diagnóstico, entender melhor o cenário, contem conosco para isso também. Eu acho que vai muito ao encontro do que a Rafa falou, né? Minha palavra final é que bom que as pessoas estão bastante interessadas. Eu acho que começar é o primeiro passo para fazer essa mudança, essa diferença. Seja simples, seja complexo, não procure o perfeito, comece, né? Com os dados, com o volume de dados ali, depois de uma semana, um mês, com certeza você já vai estar em um outro patamar, enxergando os dados de uma outra forma e contando com a nossa ajuda, contando com o seu esforço também de estudar ali sobre a melhor prática do seu processo, mas isso não precisa ser difícil, isso pode ser fácil quando a gente tem pessoas, processos e tecnologias, como a Rafa bem mencionou, faz com que a sua empresa, o seu setor comercial possa decolar e, consequentemente, a sua empresa decolar, porque a empresa tem que vender, né? Perfeito. Para complementar, gente, acho que o que eu posso falar se você quer jogar o jogo do longo prazo, não tem como você fazer de outra forma. Não tem como, tá? Porque se você está preocupado com a satisfação do seu cliente, com o atendimento que o seu cliente está recebendo e com a quantidade de conversões que o seu negócio tem, porque vamos falar a verdade, a venda nada mais é do que um cliente que já está feliz ali. É o cliente feliz que resolve assinar um contrato com você, comprar de você, pagar de você de alguma forma, colocar o dinheiro dele na sua empresa, no seu negócio, né? Então, esse cliente ele precisa estar sendo bem atendido desde o primeiro minuto. E o CRM é fundamental para a gente poder dar esse processo de atendimento, principalmente se a gente estiver olhando para longo prazo e para uma empresa que vai crescer. Então, se você quer que a sua empresa cresça e que tenha vida longa, é isso, temos que ter, tá? Aí, faço das palavras da Fê e da Rafa as minhas, dá para começar simples, não precisa ficar enfeitando muito, né? Mas é importante ter. E se você já tem, pense como que você pode melhorar. Se o seu CRM hoje, porque tem muitas empresas que procuram a gente aqui, que são empresas mais maduras, que possuem um CRM, mas que esse CRM não consegue entregar os dados que ela precisa. Aí existe um processo de coragem também, né? De coragem de encarar essa mudança, porque essas mudanças, elas podem ser complexas, mas é um curto período de tempo, período de transição. Fazendo isso com equipe que entende de verdade, né, você não vai perder os seus dados, pelo contrário, você vai otimizar esses dados que você possui hoje e que não consegue analisar. Então, é sempre um momento também de pensar, não adianta nada, às vezes, a gente ter também um CRM e não está conseguindo utilizar. Considerações finais, a gente tem 2 presentes.
para vocês que ficaram com a gente até agora. Eu estou bem feliz, inclusive. Eu acho sempre um desafio as pessoas ficarem ao vivo, né? Pessoal, assim, sabemos que por mais que fomos muito práticas, cada negócio é um negócio. Então, o que a gente vai fazer a partir de amanhã? Nossa equipe vai estar disponível para fazer um diagnóstico gratuito do seu business. Então, acessar com você um Meet mesmo e a gente olhar o que você tem hoje, se você já tem CRM, se você não tem, em que momento sua empresa está e como dar o primeiro passo. Isso vai ser grátis, é um presente nosso, zero custo e você pode agendar a partir de amanhã com a nossa equipe, tá? Você tem os canais de comunicação da MAS e você pode entrar em contato com a gente por qualquer um deles. E o nosso segundo presente para as pessoas que quiserem contratar essa solução, a gente tem o RD Station como ferramenta e a gente tem toda a parte de implementação, serviço, manutenção, recorrência, enfim, performance da ferramenta, né? O custo de implementação é um custo relevante. E para quem se decidir por esse processo ainda em abril, eu vou conseguir abonar essa implementação. Mas é só em abril, não consigo prometer para maio, porque, obviamente, a gente aqui precisa ter uma previsibilidade também, não conseguimos receber muitos clientes de uma vez. A gente precisa fazer um controle, né, do que a gente consegue também atender com qualidade, atender bem, a gente também depende dos nossos braços e do nosso tempo. Então, por isso que ele é por tempo limitado, tá? Você que quiser trazer um CRM para dentro da sua operação, conte conosco, em abril você vai ganhar essa implementação, porque você ficou com a gente até agora aqui no webinar. Então, é isso, quero agradecer muito, agradecer todos os presentes, agradecer toda a minha equipe, tem gente aqui com a gente trabalhando até agora, para fazer isso tudo parar de pé. Quero agradecer grandemente a Fê, minha sócia, minha parceira, que implementa todos os CRMs e que deixa os nossos clientes felizes. E quero agradecer grandemente a Rafa, que me ajuda absurdamente a mapear as contas, né? A gente realmente fazer uma venda inteligente, eficiente, para os nossos clientes ficarem felizes. Muito obrigada, gente. A gente que agradece. Boa noite a todos.